Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Olá, irmãos, graça e paz. Espero que você esteja bem, que o Senhor esteja derramando muita graça sobre a sua vida nesses dias de tanta dificuldade, de tanta privação. Estamos com saudade dos irmãos, mas cremos que o Senhor está no controle, no domínio de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Hoje, nós vamos continuar com a nossa segunda aula, tratando desse assunto tão importante, a doutrina da salvação, falando sobre a esquecida salvação em nossos dias. E vamos continuar exatamente de onde paramos na aula passada, quando nós mostramos que todas as coisas elas orbitam em torno da cruz de Cristo. Por exemplo, quando nós falamos do sacrifício de Cristo, a palavra da cruz é o Evangelho. A cruz é o fato redentor central. A reconciliação com Deus. É de lá que vem o perdão eterno, o poder de Deus, o triunfo sobre as potestades. É o julgamento escatológico que já ocorreu. A cruz identifica quem são os amigos e inimigos do Evangelho. A cruz é escândalo para o mundo. É por meio da cruz que ocorre a morte da natureza carnal. É por meio da cruz que toda a criação será redimida. É por meio da cruz que ocorrerá a glorificação dos salvos. Mas uma coisa que precisa ser identificada quando nós falamos de salvação é que nem todos que estão na igreja de fato serão salvos. Nem todos que estão na igreja, de fato, são salvos. E nós temos muitas menções bíblicas disso. Você lembra do ensino de Cristo, né? Quando o agricultor estava dormindo, o inimigo veio e semeou o joio, e o joio cresceu junto com o trigo. É joio e trigo no mesmo campo. E alguns discípulos identificam o joio e dizem assim, vamos arrancá-lo. E Cristo diz, não, deixa ele ali. Ele foi plantado porque você estava dormindo. Se não tivesse dormindo, não tinha sido plantado. Mas, já que está ali, não arranque não. Porque se arrancar, você vai machucar o trigo. Então, deixe lá, que no tempo certo, o ceifeiro virá e ele vai separar o joio do trigo. Porém, tem um texto muito específico que eu queria compartilhar com você agora, que se encontra em Mateus. Mateus, capítulo 7, do versículo 13 e 14, que diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse é um texto que também tem sido esquecido em nossos dias. Algumas pessoas usam o seguinte argumento. Pastor, vai ter mais gente no céu do que no inferno. Por quê? Porque Deus é vitorioso. Cristo venceu na cruz. Se tiver mais gente no inferno, quer dizer que o diabo ganhou essa guerra. E esse é um argumento extremamente pobre, pueril e desprovido de fundamentação bíblica. Sabe por quê? Porque essa questão da salvação do ser humano não é uma questão que diga respeito ao diabo. É uma questão que diz respeito ao ser humano. Quem ganha e quem perde nisso não é Deus, não é o diabo, é o ser humano. Veja, em primeiro lugar, o inferno não é a casa do diabo. O inferno é a prisão do diabo. Nós temos isso no Evangelho de Mateus. O inferno não foi criado para ser a casa, a moradia. Não, Efésios capítulo 6 nos diz que a casa do diabo é esse mundo. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele habita aqui, nas regiões celestes. Então a casa do diabo é esse mundo. O inferno é a sua prisão. Então, primeira coisa, o diabo não tem essa liberdade de entrar no inferno e sair do inferno na hora que quiser, do jeito que quiser. E o diabo não está lá no inferno com um tridente, sabe, espetando as pessoas condenadas. Não, o inferno é uma prisão para o diabo. Tanto é que quando Cristo andou na terra, os demônios se manifestaram
e algumas vezes disseram: Senhor, não nos julgue antes do tempo, não nos mande para o inferno. Por quê? Porque o julgamento, segundo o texto de Apocalipse, diz que o inferno, os demônios, serão lançados dentro do lago de fogo. Então esse conceito de que vai ter mais gente no céu e no inferno, porque se tiver mais gente no inferno, é o diabo que ganhou essa guerra, esse não é um conceito bíblico. Esse é um conceito que talvez tenha relação com o espiritismo, talvez tenha relação com o budismo, com o hinduísmo, sabe? É uma crença popular, mas não tem fundamentação bíblica. O que Cristo disse é o que está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus é que o caminho que conduz à perdição, ele é largo e espaçoso, e são muitos que entram por ele. O caminho da salvação, ele é apertado e estreito, é uma trilha apertada. E são poucos os que entram por ele. Por isso, nós podemos dizer biblicamente que no final da história da humanidade, e nós dizemos isso com tristeza, existem mais pessoas condenadas do que pessoas salvas. E eu quero mostrar aqui pelo menos 4 coisas nesse texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 7, que mostram a diferença entre esses dois caminhos. Esses dois caminhos são diferentes em sua aparência. Veja que o caminho que conduz à condenação, ele é largo. E o caminho que conduz à salvação, ele é estreito. Portanto, são diferentes em sua aparência. Esses caminhos também são diferentes em seu destino. Um caminho, que é o da perdição, que é largo, ele conduz à perdição. E o outro caminho, que é estreito, conduz à vida. Uma terceira diferença é que esse caminho também é diferente em seu tráfego. Eles são diferentes porque o caminho largo, que conduz à perdição, ele é trafegado por muitas pessoas. São muitos os que entram por ela, por essa porta, e caminham por esse caminho. E o que conduz à vida é um caminho estreito e são poucos. Então esse caminho é diferente em sua aparência, eles são diferentes em seus destinos, eles são diferentes em seus tráfegos, mas eles também são diferentes em sua apresentação. E nós temos isso agora a partir do versículo 15. Veja, o texto que nós lemos foram os versículos 13 e 14, e a partir do versículo 15, Cristo continua tratando desse assunto sobre os dois caminhos, e Cristo diz o seguinte: eles não são apenas diferentes em sua apresentação, em sua aparência. Eles não são diferentes apenas em seu destino. Eles não são diferentes apenas em seu tráfego. Eles são diferentes também na maneira como são apresentados e são diferentes no que diz respeito às pessoas que apresentam esses caminhos. Então, do versículo 15 até o versículo 19, Cristo diz assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios. Veja, irmãos, o que é que nós temos aqui nessa passagem bíblica, em Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o 29, e eu quero chamar a sua atenção especificamente para aquilo que está escrito no versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Primeira pergunta que nós fazemos, com base no texto bíblico, com base naquilo que Jesus falou: essas pessoas estavam onde?
Pessoas que dizem Senhor, Senhor. Pessoas que expulsam demônio em nome de Jesus. Pessoas que profetizam em nome de Jesus. Pessoas que fazem milagre em nome de Jesus. Essas pessoas estão onde? Dentro da igreja. É dentro da igreja que nós encontramos as pessoas com essas práticas. E perceba muito bem, quero deixar isso aqui logo claro, eu creio que Deus pode usar pessoas para expulsar demônios. Eu creio que Deus pode fazer milagres, operar maravilhas, coisas fantásticas. Mas demônios também podem fazer isso. Mas essas coisas que aos olhos humanos são fantásticas, podem ser criações e invenções também. Por isso, nós andamos por fé. E fé não se move por aquilo que é visto. Os sinais podem acompanhar os que creem, mas também podem não acompanhar. Isso depende da soberania de Deus. Portanto, o que nós temos aqui nas palavras do próprio Jesus Cristo é a presença de pessoas efetuando coisas impressionantes dentro da igreja, e isso não vem de Deus. Veja, as pessoas estão dizendo, em teu nome nós fazemos isso. Em teu nome nós fazemos aquilo outro. Mas o que é que Jesus Cristo diz? Nunca vos conheci. Em outras palavras, vocês nunca fizeram parte do meu povo. Veja, em João capítulo 10, Jesus diz assim, o bom pastor conhece as ovelhas e a ovelha conhece o pastor. Mas nesse caso, Jesus está dizendo, nunca vos conheci. Perceba, Jesus não está dizendo, olha, eu te conheci no passado e depois teve uma ruptura na nossa relação e hoje eu não te conheço mais. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo, eu te conhecia antes e agora não te conheço. Não, Jesus está dizendo o quê? Nunca vos conheci. Ou seja, essas pessoas nunca tiveram um relacionamento de salvação com Cristo. Essas pessoas nunca tiveram um relacionamento de operação espiritual da parte de Deus. Cristo diz em primeiro lugar, nunca vos conheci. Cristo diz ainda, apartai-vos de mim, se afastem de mim, essas pessoas são condenadas. Se apartem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então veja, Jesus está dizendo, isso que vocês praticam, que vocês estão dizendo que praticaram, é iniquidade. Agora, raciocine junto comigo. Imagine, se o que essas pessoas estão fazendo é por meio do Espírito Santo, Jesus está dizendo que o que elas estão fazendo é iniquidade. Então, se o que essas pessoas estão fazendo, profetizar, expulsar demônio, fazer sinais, maravilhas, se o que essas pessoas estão fazendo foi feito pelo Espírito Santo, Jesus então está reprovando o próprio Espírito Santo. Porque Jesus disse que o que elas fizeram foi iniquidade. Então, nós só podemos chegar a uma única conclusão. Esses sinais de fato aconteceram, mas não foram operados pelo Espírito Santo. Eles têm outra origem. E que origem é essa? Bom, agora eu preciso ir com vocês para a Bíblia, porque eu preciso que vocês sejam convencidos pela palavra de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, o meu povo consulta o pedaço de pau, ou seja, o povo estava nas suas idolatrias, o povo estava na sua prática religiosa, assim como tem muita gente nas suas práticas religiosas hoje. Voltando para Oséias, o meu povo consulta o pedaço de pau e este lhe dá a resposta. Ou seja, sinais, maravilhas, coisas impressionantes aconteciam. E qual a origem disso? Deus diz ao profeta Oséias, porque um espírito de prostituição foi enviado para enganar o povo.
É o mesmo caso que nós temos aqui nas palavras de Jesus Cristo. Então nós temos Oséias 4:12 dizendo isso, e nós temos agora Mateus capítulo 7, dos versículos 21 até o 23, dizendo isso. Muita gente na igreja, Senhor, 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 em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres, muitas maravilhas, coisas impressionantes. E Cristo está dizendo, em primeiro lugar, vocês nunca foram salvos. Em segundo lugar, vocês continuam condenados, apartai-vos de mim. Em terceiro lugar, isso que vocês fizeram não tem parte comigo, não tem parte com Deus. Não foi o Pai, não foi o Filho, nem foi o Espírito Santo. Vocês praticaram iniquidade. É disso que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Tessalonicenses, dizendo que o mistério da iniquidade já opera. E o que é o mistério? É algo que não foi revelado, é algo que não está claro. Por isso que é o mistério da iniquidade. A mesma palavra que Cristo usa aqui, iniquidade. Por quê? Porque os demônios estão agindo dentro da igreja para enganar, se for possível, até mesmo os escolhidos. Até mesmo os eleitos de Deus. Então perceba que existe uma relação direta aqui entre salvação e operação. Deus pode usar um salvo para operar um sinal, uma maravilha, uma coisa impressionante? Claro que pode. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus que faz coisas impressionantes. Um dos nomes de Deus na Bíblia é o Deus do impossível. Mas nem todo milagre que acontece vem de Deus. Lembre do caso de Jó, quando Satanás fez fogo cair do céu. E o servo, quando vem dar a notícia para Jó, diz o quê? Fogo de Deus caiu do céu. Satanás agiu de uma maneira tão impressionante que deu a entender que era Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com sinais e maravilhas, porque eles podem vir de Deus, mas também podem não vir. As pessoas se aproximaram de Cristo e disseram assim, Senhor, mostra-nos um sinal. E qual foi a resposta de Cristo? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Em outras palavras, quando nós queremos andar atrás de milagres e maravilhas e atrás daquilo que é visto, isso quer dizer que nós nos tornamos uma geração má, nós adulteramos, adulterar significa mudar o estado original. Nós adulteramos o princípio da nossa fé e nós prostituímos a nossa crença. Isso é muito sério. Nós devemos orar por milagres? Claro que sim. Nós pedimos a Deus que Ele faça coisas impressionantes e opere maravilhas? Claro que sim. Mas acima de tudo isso, nós oramos pedindo que a vontade soberana de Deus seja feita. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. E não apenas isso, Ele é o Deus que tem a compreensão de todas as coisas. Ele compreende as coisas melhor do que qualquer um de nós. Ele compreende as coisas melhor do que todos nós juntos. Por isso que às vezes a gente pede e Ele não faz. Por quê? Porque Ele está entendendo a coisa melhor do que a gente. Nós não temos a compreensão completa de tudo que está acontecendo. Então, voltando para Mateus capítulo 7, a salvação não está relacionada com aquilo que se pratica. Por mais impressionante que seja isso. Veja mais uma vez um texto. Versículo 23. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, primeiro ponto. Mateus capítulo 7, versículo 15. Essas pessoas estão dentro da igreja. Elas têm aparência de uma coisa, mas não são. Têm aparência, mas não têm conteúdo. Segunda coisa. Mateus capítulo 7, do versículo 16 ao 18. Pelos frutos são conhecidos. Não se dá fruto do dia para a noite, gente. Irmãos, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter calma. Tem gente que quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Não. É preciso caminhar.
É preciso dar tempo ao tempo, é preciso aguardar. Pelos frutos os conhecereis. Mas você não planta uma semente hoje e amanhã ela já é uma árvore dando fruto, não. Espere o tempo, espere o crescimento, espere para ver se essa árvore vai frutificar. Em terceiro lugar, Mateus capítulo 7, versículo 19. Esse tipo de gente não ficará sempre no meio da igreja. E isso está de acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 19, quando João diz assim: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Gente, nós precisamos saber esperar. Uma árvore não dá fruto do dia para a noite. E aqueles que não estão na igreja, aqueles que não caminham na igreja, é porque não fazem parte da igreja. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso, não com as nossas emoções. Porque as nossas emoções nos fazem sofrer. Nós nos apegamos às pessoas. Nós passamos a amar as pessoas. Nós passamos a considerar as pessoas. E quando as pessoas saem, nós sofremos por isso. Porque muitas vezes nós somos traídos pelas nossas emoções. E o que é que Cristo está dizendo aqui nesse texto? Versículo 19. Essas pessoas não ficarão para sempre na igreja. Isso está de acordo com 1 João 2,19. Em quarto lugar, capítulo 7, versículo 21. Aqui nós começamos a encontrar os primeiros frutos verdadeiros de quem é salvo. E o primeiro fruto é que essa pessoa faz a vontade do Pai. Irmãos, os verdadeiros frutos, os verdadeiros sinais que acompanham a vida de alguém que é salvo, não são milagres, maravilhas, expulsar demônio, profetizar, não. Esses não são os frutos verdadeiros de quem é salvo. Os frutos verdadeiros, em primeiro lugar, veja mais uma vez, é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Em primeiro lugar, a primeira marca de alguém que realmente é salvo é submissão à vontade de Deus. O verdadeiro salvo se submete à soberania de Deus. Deus é soberano. Ele tem controle sobre todas as coisas. Pai, eu quero fazer a tua vontade. Cristo diz isso aqui. Cristo já tinha dito isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a primeira marca do verdadeiro salvo. Ele se submete ao Pai. Na sequência, essas pessoas, capítulo 7, versículo 22, essas pessoas que não são salvas, usam os sinais como meio de justificação. E aqui nós voltamos para o mesmo ponto que foi tratado na primeira aula, que é o moralismo, que são as práticas religiosas. Essas pessoas usam o seu moralismo. Olha, eu uso manga comprida, sabe? Meu cabelo é curto, tenho o tamanho do bigode, eu pago conta em dia, eu sou um homem de palavra, eu trato bem minha esposa, né? Eu trato bem meus vizinhos, eu sou um homem direito. Essa mensagem moralista tem uma relação com o evangelho da salvação. Ainda, o que é que nós temos? Pessoas que cumprem suas obrigações religiosas. Eu chego na igreja na hora certa, sabe? A igreja tem um bom nome. Essas obrigações religiosas, como o próprio nome diz, são obrigações. O servo que só faz aquilo que é mandado é um servo mau, infiel. É isso que Jesus Cristo diz. Se você só faz o que é mandado, qual o proveito nisso? Está fazendo o que é obrigação. Isso não justifica ninguém. Então, alguém quer se justificar por obras da lei, alguém quer se justificar porque é bonzinho demais. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deixa eu dizer isso aqui para você.
pessoas que parecem ser muito perfeitinhas, desconfie dessa perfeição. Desconfie. Porque um dos princípios da teologia bíblica é a doutrina da depravação total. A Bíblia mostra grandes homens de Deus fazendo coisas tão feias. Nós temos Davi, era um homem que tinha sangue nas mãos, fez coisas tão terríveis. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, foi participar de cultos religiosos pagãos em cima dos montes. Sabe, nós temos o apóstolo Paulo em alguns momentos tendo um momento de ira ali com Marcos e quer se separar de Marcos. Nós temos João Batista, o maior de todos os profetas, entrando num momento de dúvida. Mandou perguntar a Jesus, de fato tu és o Cristo? São as fraquezas humanas, as debilidades com as quais nós temos que lidar. As minhas fraquezas, as suas fraquezas. Irmãos, nós somos dependentes, nós somos descendentes de Adão. Nós temos os pés de barro. Nós temos nossas fraquezas, nossas falhas. Então, pessoas que querem mostrar essa aparência, sabe, de infalibilidade, essa aparência de inerrância, essas pessoas que querem vender essa imagem de integridade, desconfie. Desconfie. Quando, usando um ditado bem popular aqui no Nordeste, quando a farofa está bonita demais, a gente desconfia da feijoada. Então, a Bíblia fala das mazelas do ser humano, das feiuras do ser humano que são tantas. O verdadeiro salvo, ele não tenta vender uma imagem de algo que ele não é. O verdadeiro salvo, sabe, ele anda num estado de humildade. Eu tenho minhas fraquezas, eu reconheço as minhas falhas e peço graça a Deus para superá-las e para vencê-las e para continuar seguindo em frente. Apesar de quem eu sou, eu não quero desistir de caminhar. Apesar de quem eu sou, eu não quero parar a minha jornada. Eu quero continuar seguindo em frente. Então eu não vou usar o moralismo, as práticas religiosas, ou porventura algum sinal que Deus tenha operado através da minha vida como meio de justificação. Em sexto lugar, Mateus capítulo 7, versículo 23. Esses sinais para Cristo são iniquidade. E em sétimo lugar, dos versículos 24 até o versículo 27, é que nós temos agora a apresentação do segundo fruto na vida de um salvo. Você lembra do primeiro fruto? Qual é? O verdadeiro fruto na vida de um salvo? Se submeter a Deus, fazer a vontade do Pai. Nós temos agora o segundo fruto na vida de um salvo, que é ouvir e praticar a palavra. O verdadeiro salvo, ele ouve a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus. O verdadeiro salvo se submete ao Pai. O verdadeiro salvo tem sede pela palavra de Deus. Essas são as duas primeiras marcas. Então vamos lá. O primeiro fruto é que faz a vontade de meu Pai, capítulo 7, versículo 21. O segundo fruto é ouve e pratica a palavra. Mas qual é o terceiro fruto na vida do salvo? Será que só são essas duas marcas que a Bíblia mostra para nós usarmos para identificar quem é salvo e quem não é? Será que só são essas duas marcas na vida de um salvo? Será que não existe mais? Você pode pensar em algum aí na sua casa? Pare, pense um pouquinho, puxe na sua memória. Será que a Bíblia apresenta mais alguma marca que identifica de fato quem é salvo e quem não é salvo? Lembre, não são as marcas moralistas. Sou um bom pai, sou um bom marido, né? Sou um bom cidadão, pago imposto, sou honesto. Não são essas marcas. Isso aí são marcas moralistas. Não são marcas religiosas.
sabe? Eu sou pastor, eu prego todo domingo, chego na igreja na hora. Não são essas marcas religiosas. Tente imaginar aí, puxe na sua cabeça. Será que você consegue imaginar? Primeira marca, fazer a vontade do Pai, se submeter à soberania de Deus, estar disposto a ser um servo. Segunda marca, tem sede pela palavra de Deus, ama a palavra de Deus, quer conhecer a palavra de Deus, quer praticar a palavra de Deus. Essa é a segunda marca. Você consegue lembrar de mais alguma? O terceiro fruto do Espírito é, na verdade, uma coleção de marcas. E quem nos fala sobre isso é o apóstolo Paulo no texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 24. E eu quero ler esse texto junto com você, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que nós temos aqui no versículo 24 é o resumo de tudo isso. O verdadeiro salvo é aquele que crucifica a carne. É aquele que enfrenta essa luta da carne com o espírito. Mas ele busca sempre crucificar a carne. É como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, a vossa natureza carnal. É a natureza pecaminosa. O verdadeiro salvo, ele luta contra a sua natureza. Ele ama quando não é amado. E o que é o conceito de amor? Amor não é um mero sentimento. Vá para 1 Coríntios capítulo 13 e você encontrará naquele texto as marcas do verdadeiro amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não arde em ciúmes. O amor é longânimo, é paciente, é benigno, não se exaspera. Então a primeira marca que nós temos aqui é o amor. A segunda, a alegria. E a alegria não é loucura. Não é você sorrir quando está sofrendo. Nós choramos. Paulo também diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Essa alegria aqui é a capacidade de não perder o contentamento e a motivação pelo fato de ser salvo. Lembra do Salmo 51? Davi disse assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Essa alegria é o estado de contentamento, não pelas coisas que acontecem nessa vida, nesse mundo, mas é o estado de contentamento por quem Deus é, pelo que Deus faz, pela forma como Deus opera. É você sentir contentamento em Deus, mesmo no meio de uma quarentena, de um isolamento social, mesmo diante de crises econômicas. Ainda assim, você sente contentamento em Deus, é alegria. Em terceiro lugar, paz. Paz com Deus. É você ter paz, acesso, livre acesso a Deus. Longanimidade. Longanimidade é ter um ânimo longo, é ser perseverante. Benignidade é você ter uma natureza bondosa, é você não querer desejar o mal. E bondade é a prática. Você não apenas não deseja fazer o mal, como você não pratica o mal, você procura praticar aquilo que é bom. Fidelidade. Você não é apenas alguém que tem fé, você é alguém que pratica essa fé. Você é alguém que é fiel. Mansidão. O exemplo que eu sempre utilizo: meu pai tinha uma fazenda que tinha um boi, o nome desse boi era Mimoso. Era um boi muito grande. E esse boi tinha uma força assim que era uma coisa impressionante, era descomunal. Mas nós começávamos a alisar esse boi.
e ele ia se deitando, e se deitava no chão e botava as patas para cima, parecia um cachorrinho sendo alisado. Então, mansidão é você não usar a força que tem. É você ter força, mas você não usar. Por isso que a mansidão está relacionada com domínio próprio. É você saber se controlar. É você saber se segurar. O exemplo que eu utilizo aqui é que em Gálatas capítulo 5, nós não temos os frutos do Espírito. Não, não está no plural, está no singular. É um fruto só. É como aqui na nossa região nós temos a laranja cravo, né? Que em algumas partes do país chama de tangerina. É como a laranja cravo, que é uma única fruta composta por vários gomos. São várias partes da mesma fruta. Então perceba aqui que essa terceira marca do salvo, ela é revelada, ela é apresentada pelo conjunto de todas essas coisas. Pessoas que amam apenas quando é conveniente. Pessoas que sentem alegria apenas quando tudo está bem. Pessoas que estão em paz apenas quando suas vontades são realizadas. Pessoas que são longânimas apenas quando querem realizar ou conquistar seus próprios interesses. Pessoas que são benignas apenas para vender uma imagem de santinho. Pessoas que fazem alguns atos de bondade apenas para receber algo em troca. Pessoas que são fiéis apenas quando é conveniente. Pessoas que são mansas de falsidade, mansa na frente de uns e não é mansa na frente de outros. E pessoas que não conseguem se controlar, que são explosivas. Ah, pisou no meu calo, vai ver uma coisa. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou homem, agora você vai... Pessoas que são assim estão mostrando que não tem a laranja cravo na sua vida, que não tem o fruto do Espírito. Logo, se não tem o fruto do Espírito, não são habitadas pelo Espírito. E se não são habitadas pelo Espírito, consequentemente, não são salvas. Não é por aquilo que elas fazem que serão salvas, mas aquilo que elas fazem, e muito mais do que isso, aquilo que elas são, vai revelar se de fato elas são salvas ou não. É por isso que eu digo que é muito mais importante o fruto do que o dom. Ter o fruto do Espírito revela que você tem vida com Deus. Revela que você é salvo. Mas a manifestação de um dom, lembra de Mateus capítulo 7, pessoas que estavam manifestando aquilo que pareciam ser dons. E aquelas pessoas não eram salvas. Eram pessoas que tinham aparência, mas não tinham conteúdo. Eram pessoas que aparentavam, mas não tinham bagagem. Por isso, é muito mais importante ter o fruto do que ter os dons. E esse é um grande problema na igreja nos dias de hoje. Porque a grande maioria das pessoas não está preocupada com o fruto do Espírito. Não está preocupada com a sua essência. Está preocupada apenas com a sua aparência. A essência é o fruto. A aparência é o dom. É a manifestação de algo visível. O fruto revela quem você é. A ausência do fruto também revela quem você é. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre a salvação e a igreja, a salvação e a vida diária e sobre a segurança da salvação. Nós começaremos a tratar, a partir da próxima aula, a importância desses aspectos relacionados à salvação na nossa vida e na vida daquelas pessoas que convivem conosco, daquelas pessoas que estão em nosso entorno, à nossa volta. Ore por nós,
ore por essas aulas e ore também pela sua própria vida. Nós estamos sendo sondados por Deus. Nós estamos sendo convidados a analisar, a avaliar a nossa própria vida. Somos salvos? Deus te abençoe. Receba um grande abraço, um cheiro no coração. Você é salvo?